Por exemplo, racismo, né? Para uns, racismo sequer existe no Brasil. E a gente teve esse tema voltando à pauta de uma forma tão difícil, né? Um assassinato brutal, o assassinato de um cliente negro de um supermercado, no estacionamento do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, o João Alberto. O presidente da República, o vice-presidente da República se manifestaram minimizando o peso do racismo sobre esse caso. E aí eu queria saber, Carol, como é que esse tipo de fala influencia o brasileiro, as discussões no Brasil são discussões tão importantes que já demonstraram sinais de avanço em outros pontos do planeta. Como é que essas falas elas se encaixam e elas fazem com que as discussões sobre o racismo sigam ou parem, né? Uhum. Então, cara, é importantíssimo a gente falar desse tema, mesmo que isso tenha acontecido na sexta-feira, que a gente mantenha esse tema em pauta permanentemente. É papel da mídia fazer isso também, porque a desigualdade racial no nosso país, a injustiça racial e a violência racial são muito absurdos a ponto de matar muitos jovens negros, principalmente, mas pessoas negras de maneira geral e deixar as pessoas negras em vulnerabilidade. Então, quando um presidente da República ou vice-presidente da República dizem que não existe racismo num país racista como é o Brasil, não só eles estão evocando o conceito de democracia racial, que é um conceito que vem da época da ditadura, que foi desconstruído por intelectuais como, por exemplo, Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez, que mostram que o apagamento da questão racial, da raça, faz com que você também ignore as políticas de enfrentamento ao racismo, entendeu? Então eu vou negando que isso existe, e assim eu não preciso fazer nada para combater. Isso é muito grave, e a gente está num momento que essa conversa ela não cabe mais, justamente agora, e a gente viu a reação que as pessoas tiveram em relação a esse brutal assassinato no Carrefour, o próprio Carrefour também colocando agora políticas internas nas empresas, que isso já deveria ter sido feito há muito tempo. É óbvio que não pode dar mata-leão, é óbvio que você não pode matar alguém, você não pode espancar, você não pode pisar no joelho de uma pessoa, principalmente porque ela é negra, porque, ao que tudo indica, ele estava sendo perseguido dentro do Carrefour, vigiado, né, como se ele fosse um potencial bandido, né? No Brasil, basta a pessoa ser negra, tá com boné e chinelo e bermudão, tá com casaco fechado, já é suspeito, porque tá andando no supermercado, né? E aí, essa semana, eu conversei com algumas mulheres negras sobre o medo de se tornar mãe para não ter que colocar uma criança negra num país assim. Imagina a dimensão da crueldade disso, você ter que ignorar o seu desejo de ter filhos, de ter uma família, pelo medo que você tem de que ele consiga sobreviver no seu país. Imagina a dimensão disso. Então, assim, não dá para você negar o racismo. E foi muito bom que isso tenha acontecido nesse momento do segundo turno, quer dizer, bom, né? Obviamente, não foi bom a morte de ninguém, mas eu estou dizendo que nesse momento de uma campanha política isso tenha acontecido, porque os candidatos tiveram que falar sobre isso. E foi muito interessante ver que muitos deles não tinham nenhuma ideia do que é uma política pública de enfrentamento ao racismo. Isso vai revelando quem são as pessoas que lutam contra o racismo e quem tem resquícios de racismo ou racismo mesmo dentro de si mesmo, né? Porque o racismo é estrutural, então ele está em todos nós enquanto sociedade. Carla, então por isso essa dimensão. Diogo, presidente da República negando, vice-presidente também, uma coisa assim tão demodê, né? Tão século passado, tão não sei nem como descrever, porque inclusive o Hamilton Mourão fala em pessoas de cor. É uma coisa até difícil de encaixar no nosso contexto atual, né, de 2020. Você vê, quando uma pessoa nega que existe racismo no Brasil, quer dizer, esse é o extremo, né, o ponto extremo que se pode chegar num tema como esse, né? Então, a Carol falou bem, essa coisa do negacionismo, da mesma forma como você... quando você nega, quando o governo nega, por exemplo, que existe, que a Amazônia está sendo destruída, né, como a Carol falou, isso leva o governo a não fazer nada a respeito. Quando o governo nega que existe uma pandemia, ou que essa pandemia é grave e pode matar muita gente, isso leva o governo a não fazer nada a respeito. E assim com o racismo, quando o governo nega que existe racismo, ele também não vai fazer nada a respeito. A Carol falou muito bem sobre isso. Eu acho gravíssimo dizer que não existe racismo. Existe uma grande discussão sobre o que precisa ser feito para combater, como se pode combater. Com certeza existem, eu não sou especialista no assunto, mas com certeza existem várias
visões diferentes sobre qual é a melhor maneira de combater o racismo. Agora, dizer que não existe realmente é algo que coloca a pessoa num extremo do espectro político, que é, no caso, a extrema-direita, que nos Estados Unidos não só nega, como incentiva e enaltece, né, manifestações racistas. E eu queria aproveitar para perguntar para a Carol, que entende do assunto. Carol, todo racismo é estrutural ou o racismo estrutural é uma forma de racismo? É um jeito de classificar as diferentes formas de racismo, né? Porque o racismo estrutural que está dentro da nossa sociedade, que permeia tudo, todas as relações sociais, é um tipo. Tem o racismo institucional também, que permeia as instituições. E tem o racismo do dia a dia, assim, de alguém te gritar, falar, te xingar, né? Com um ódio racista, é um outro tipo de racismo. E tem o racismo letal, que é o racismo que mata, que é esse que aconteceu lá no supermercado. São formas de classificar o racismo, mas o racismo estrutural, ele é mais silencioso. Isso eu acho importante também. É a mesma coisa do negacionismo, quando a gente não fala sobre, quando a gente não reage sobre uma situação de racismo, ele se alimenta. Então, o racismo estrutural, ele está muito mais nesse silêncio. Então, por exemplo, quando a gente faz uma reportagem e a gente fala de violência e não localiza que aquela vítima é um jovem negro e não fala que isso é parte de um contexto maior em que os jovens negros são as principais vítimas, não mostra que isso é um racismo, a gente também está colaborando para esse silêncio, para esse racismo estrutural. Expliquei? Legal, obrigado. Muito bem, muito bem. E muitas pessoas, por causa desse racismo, pelo fato de ele ser silencioso, as pessoas não admitem que ele existe, assim como a gente viu acontecer. E aí, citando Angela Davis, né, não basta você se dizer não racista, você tem que ser antirracista, é admitir que aquilo existe para poder combater, né, para criar uma forma visível de combate. E aí não é só isso, né, Carla? Você ter atitudes antirracistas diante da vida, não basta só você falar, isso que a Angela Davis quis dizer. Você precisa ter atitudes em todos os âmbitos da sua vida, né? E perceber, a gente que é branco, estamos entre 3 brancos aqui falando sobre racismo, acho que é importante, não é um tema que está que tem que ser falado só entre a comunidade negra, a população negra, o movimento negro. O antirracismo tem que ser uma luta de todos nós, né? Porque senão a gente nunca vai adiante, né? Qual